que bênção, que maravilha estarmos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Nós estamos em um ambiente que não é uma igreja, é um estúdio, mas que se torna uma igreja a partir do momento que nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, pregando a sua palavra, ouvindo louvores, orando ao Senhor, bendizendo o nome dele. E nesse momento, mais uma vez, como todas as quartas-feiras, nós vamos trazer uma palavra. E eu quero pedir para você, corre aí, ainda dá tempo. Mande para alguém que precisa ter o seu coração confortado nesta manhã, consolado. Quem sabe tem alguém, quem sabe tem alguém que está aflito, triste, angustiado por alguma perda, por alguma situação adversa, por alguma enfermidade. Não importa qual seja o problema que essa pessoa esteja enfrentando, corre aí rapidinho, clique aí na setinha, mande para essa pessoa, copia o link, coloca lá no WhatsApp, no grupo da sua família, no grupo da sua igreja e fale, olha, entra aí rapidinho, ouça a palavra do Senhor nessa manhã para que Deus possa confortar seu coração, falar com você, porque eu tenho certeza que ele fará isso. Nós vamos mais uma vez aqui hoje ler o Salmo de número 46, muito conhecido. E eu quero rapidamente, hoje não será uma palavra longa, não vamos demorar, mas eu quero rapidamente meditar com os irmãos neste Salmos de número 46, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Salmo de número 46, queridos irmãos, ele fala de Deus como refúgio do seu povo. Nos versos de 1 a 3, nós vemos quem Deus é. Nos versos de 4 a 7, nós vamos ver onde Deus está. E nos versos de 8 a 11, o que Deus faz. Nós vamos meditar nisso nesta manhã. Nos versículos de 1 a 3, vemos Deus sendo refúgio, fortaleza, socorro bem presente do seu povo quando a natureza está em fúria. Nos versos de 4 a 7, nós vemos Deus no meio do seu povo quando este é sitiado pelos inimigos. E nos versos de 8 a 11, nós vemos Deus desbaratando os inimigos, impondo a eles uma completa derrota. Diante da convulsão da natureza e das catástrofes naturais, nós somos desafiados a confiar no Senhor, a não ter medo. Nós vivemos em um país que, graças a Deus, nós não enfrentamos
essas convulsões da natureza com tanta fúria como nós vemos em outros países que são atingidos por terremotos, maremotos, ciclones. Claro que a gente tem algumas situações ainda complicadas no nosso Brasil, mas em se tratando dessas convulsões da natureza, de catástrofes gigantescas como nós vemos em outros países, nós não enfrentamos isso aqui no Brasil. Mas independente dessas situações adversas que podem acontecer, nós somos desafiados a confiar no Senhor. Hoje nós não vivemos, falando aqui do nosso país, nós não vivemos uma convulsão da natureza com catástrofes naturais, mas nós podemos dizer que vivemos uma convulsão moral. Vivemos uma convulsão de corrupção. Vivemos uma convulsão dentro do judiciário brasileiro. Nós vivemos uma convulsão porque estamos passando por um momento de muitas turbulências. E nesse momento em que passamos por tantas coisas terríveis, vergonhosas, tristes, nós somos desafiados a confiar no Senhor e a não temer. Porque nós sabemos que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos da adversidade. Diante do cerco dos inimigos, somos conclamados a não ficar abalados, no verso 5. Talvez você possa estar dizendo, mas eu não tenho nenhum inimigo. Nós aqui não estamos nem nos referindo a inimigos carnais, mas eu quero falar dos inimigos espirituais, das dificuldades que nós enfrentamos e das lutas e guerras travadas no campo espiritual, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, é contra espíritos dominadores. Nós precisamos permanecer firmes na rocha, firmes na presença do Senhor, mesmo em meio às guerras e dificuldades, quando somos atacados pelo inimigo das nossas almas. E não adianta, porque nós somos o alvo de Satanás. Nós seremos sim afrontados, confrontados. Precisamos estar preparados para esta peleja, confiando no Senhor, para não sermos abalados. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, são armas espirituais em Deus. Precisamos estar revestidos, preparados, com as armaduras do Senhor, para estarmos prontos a vencer os inimigos, o cerco do inimigo. Diante dos poderosos feitos de Deus, colocando termo à guerra e neutralizando seus instrumentos de destruição, somos exortados a compreender a singularidade de Deus, que é exaltado entre as nações. O nosso Deus, eu disse aqui na semana passada, ele permanece no seu lugar. Nele não há sombra de variação, ele não muda. Ele é o Deus acima de todas as... Ele é Deus acima de todas as coisas, de todos os reis, de todas as nações, de todo o poderio bélico das nações. Ele é Deus acima de todas as coisas. E nós somos conclamados a compreender esta singularidade de Deus. Quem é o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Você sabe que o Deus que você serve, ele é exaltado acima de todas as nações, de todos os povos. Não há nenhum homem nessa terra. Não há nenhum domínio, não há nenhum rei, não há nenhuma nação, por mais poderosa que ela seja, que possa suplantar o poderio do nosso Deus. Nenhuma arma química, nada. Por que essas coisas acontecem, irmã Rosimar? Porque Deus permite, é bíblico. São profecias que se cumprem, nos mostrando que nós estamos caminhando para o tempo do fim, mas Deus permanece intacto no seu trono. Ele não é atingido por estas coisas, ele não muda. Esse é o Deus que nós servimos. E eu quero destacar com os irmãos aqui 3 aspectos desse Salmo 46.
O primeiro é a proteção de Deus, dos versos 1 a 3. Nós não precisamos, queridos irmãos, viver dominados pelo medo, porque Deus é o nosso refúgio. Quando somos acuados pelas circunstâncias, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós não precisamos sucumbir ao temor, porque Deus, Ele está conosco nos fortalecendo. Ele é a nossa fortaleza quando o maligno, quando Satanás nos assalta com medo, com angústia, com preocupações. Nós não precisamos ficar intimidados com as tribulações, porque mesmo nesse beco sem saída que muitas vezes nós nos encontramos, Deus é o nosso socorro bem presente. Ele está conosco. Ele deixou o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, eu não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador para que fiquem com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não precisamos viver prisioneiros do medo, nem mesmo diante das catástrofes da natureza. Terra transtornada, montes que se abalam no seio dos mares, águas revoltas, a ponto de abalar e estremecer os montes. Isso é uma descrição de terror que coloca em pânico até mesmo as pessoas mais poderosas, mas nós confiamos em Deus e não vivemos prisioneiros do medo, porque temos o Senhor conosco. Mesmo nessas circunstâncias radicais, de total vulnerabilidade humana, nós não precisamos temer. A vitória sobre o medo, ela não decorre, queridos irmãos, da nossa força, da nossa capacidade, do nosso conhecimento, da nossa inteligência. Não! Ela vem da proteção divina, vem da proteção de Deus. Ele cuida do seu povo, Ele tem zelo por nós, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua vida, Ele zela pela sua casa, Ele zela pela sua vida. Ele zela pela nossa saúde emocional, pela nossa saúde física e também pela nossa saúde espiritual. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, o primeiro ponto que eu destaco com os irmãos aqui é a proteção de Deus para nós em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade. Nós não temos que temer. Vamos olhar para a palavra de Deus e 365 vezes está escrito na Bíblia: não temas. Um não temas para cada dia do ano. É o Senhor dizendo: não temas, eu estou com vocês. Não temas, eu estou atento àquilo que você está passando. Não tenha medo, não se apavore. Não fique ansioso, porque eu estou cuidando. É a proteção de Deus como Pai zeloso pelos seus filhos. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é a presença de Deus. Dos versos 4 a 7, o povo de Deus, mesmo cercado por inimigos perigosos, tem sua alegria renovada pela presença do rio da graça que flui de onde? Que flui do trono de Deus. Será que você pode sentir nesta manhã esta graça fluindo como um rio sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre a sua casa? Abra os seus olhos espirituais e perceba e veja a presença de Deus como um rio que flui dentro da sua casa, no seio da sua família, tudo que tem acontecido, Deus guardando a sua casa, Deus abençoando, Deus abrindo portas. É a proteção, é a presença de Deus. A cidade de Deus, simbolizada por Jerusalém, é uma descrição de seu próprio povo. Nessa cidade está a morada do Altíssimo. Nós somos hoje a morada, a habitação de Deus. É em nós que Ele habita, é em nós que Ele vive, é em nós que Ele mora. Deus não precisa mais de uma casa
construída para ele habitar. Porque hoje nós somos o templo de Deus, a morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, habita na sua igreja. Deus está no meio da igreja, no meio do seu povo. Por isso, a igreja do Senhor jamais será abalada. Deus é o seu ajudador. Por isso, os inimigos da igreja não podem prevalecer contra ela. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Os nossos inimigos não prevalecerão. Por quê? Porque nós somos o templo de Deus. Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Está com a igreja, habitando no seio da sua igreja. E porque o Senhor habita no meio da sua igreja, ela jamais será abalada. Pode vir, irmãos, o que vier. Pode acontecer o que vier a acontecer. Pode as coisas apertarem ainda mais, mas a igreja do Senhor não será abalada. Pode o inferno todo se levantar, mas as portas desse inferno não prevalecerão contra a igreja. Ela continuará avançando, porque ela é uma igreja viva que tem a presença do Espírito Santo no meio dela. Mesmo que os inimigos sejam muitos e poderosos, mesmo que as nações se enfureçam, mesmo que os reinos deste mundo se levantem contra Cristo e a sua igreja, a cidade de Deus jamais fica abalada, porque o Senhor dos exércitos está com ela. O Deus de Jacó, o Deus da aliança que foi feito lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, é o seu refúgio. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver dessa forma, compreendendo que nós temos conosco a proteção de Deus e a presença de Deus. A presença do Senhor conosco, no nosso meio, no meio da igreja. E para encerrar, o terceiro ponto é o poder de Deus. Os versos 8 a 11 diz que o povo de Deus é convidado a vir e ver as obras do Senhor. Ele é quem abate os poderosos, faz despencar os arrogantes, despede vazios os ricos. Ele é quem coloca um ponto final na guerra e impõe uma acachapante derrota aos seus inimigos. É ele que faz isso. Ele é quem desbarata os exércitos do inimigo. E quem torna em sucata os instrumentos de guerra. O texto diz que ele quebra o arco, ele corta a lança, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Só Deus pode fazer isso. Ele não apenas derrota os inimigos, mas ele também destrói as armas dos inimigos, as armas que eles usam. Ele, o nosso Deus, é quem abate os reinos, é quem destrona os reis. Os reinos deste mundo passam, mas o reino de Deus permanece inabalável. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa paz, a nossa tranquilidade. Nós sabemos que os poderosos deste século são dissipados e serão dissipados com apenas um sopro do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o Senhor, Ele vindica a sua própria glória. A Bíblia diz que Ele não reparte a sua glória com ninguém. Os reinos deste mundo, como eu disse, passam, mas o reino de Deus permanece inabalável. A sua glória permanece inabalável. O Salmo diz que ele é exaltado em toda a terra. E o salmista conclui esta canção repetindo a monumental declaração de que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Glória ao nome do Senhor. Se aquele que tem as hostes celestiais sobre o seu domínio, imagina o que ele não pode fazer com as hostes espirituais da maldade. Imagina o que ele não pode fazer com os homens. Ele comanda as hostes espirituais e ele comanda também os reinos da terra. Tem muitos homens poderosos achando que eles mandam, eles fazem, eles falam, eles podem nada. Se o Senhor quiser cortar o fio da existência de cada um deles, é menos de um segundo para isso. Porque Deus permanece no seu trono. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E por causa disso, nem eu e nem você precisamos ter medo. Se o Deus de Jacó, o Deus de toda graça, é o nosso refúgio, jamais precisamos viver abalados, com temor, com receio. E eu quero encerrar aqui, porque eu me lembrei daquele hino Castelo Forte, que foi por causa deste salmo que Martinho Lutero escreveu a música Castelo Forte. Irmãos, milênios podem passar, séculos ficam para trás, os anos voam, passam rapidamente, como asas no vento, vão embora, passam. Tantos homens grandes passaram, séculos já foram embora, mas Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza de geração em geração. Tudo muda, ele não muda. Tudo passa, ele não passa. Os reinos passam, ele não. As nações passam, ele não. Os governos passam, ele não. Ele permanece para sempre. E continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza de geração em geração. Então, alegre o seu coração nesta manhã. Levante a sua cabeça. Erga os seus olhos para cima. Olhe para Ele, confie nele, se apegue nele. Tenha convicção da sua presença, tenha convicção do seu poder. Tenha convicção da sua proteção, porque Ele está conosco. De geração em geração, Ele está conosco, cuidando de cada detalhe da nossa vida. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça passa desapercebido, porque Ele sabe quantos são. Imagina isso. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Ele permita. Ou seja, algo tão insignificante não passa desapercebido. Imagina a vida dos seus filhos. Imagine a sua vida, que é importante para Ele. Imagine a sua casa, que é importante para Ele. Imaginem os seus sonhos, que são importantes para Ele. Ele está cuidando de cada detalhe. Por isso a minha palavra, mais uma vez, e eu vou repetir tantas outras vezes aqui: fiquem firmes, olhem para cima, alegre o seu coração, porque daqui a pouquinho nós estaremos para sempre com Ele. E todas estas notícias ruins que a gente vê todos os dias, que nos causa ânsia de vômito, tudo isso ficará para trás. Tudo isso vai passar. Lutas passarão, enfermidades ficarão para trás, morte não haverá mais para onde nós vamos. Oh, irmãos, que alegria que toma conta do meu coração de saber que nós estamos caminhando não à deriva. Não estamos aí rodando e ficando no mesmo lugar, não. Nós não estamos à deriva, nós temos uma casa nos esperando, um lar celestial nos esperando, uma pátria nos esperando, que Ele foi preparar para nós. E enquanto esse dia não chega, que nós possamos viver confiantes
na sua proteção, no seu poder e na sua presença. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família nesse dia. Que o seu coração se encha de alegria, de gozo, de alento e de conforto pela sua presença conosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.